Saudações a todos, eu sou o Gilberto Trapazon. Esse é o nosso canal sobre magia de evocação Goethe Angélica. Eu já vou começar rindo, né? Porque o Gilberto é esse cara malvado, né? O Gilberto é um cara malvado. Eu sou malvado, né? Sou malvado mesmo, né? Assunto do vídeo de hoje é sério, gente. Cuidado com quem não quer que você aprenda. Ah, bobagem. Bobagem. Ah, não, gente, é bobagem. O assunto mesmo começou por causa de uma bobagem. Ontem, eu tenho um artigo que eu já escrevi alguns anos atrás, mas é uma coisa que eu falo seguido. É preciso que você aprenda inglês se você quer aprender magia de evocação, que é a minha área principal, é o que eu falo. Magia salomônica, Goethe, todas essas coisas aí. Grimórios antigos. 99% dos livros, dos bons autores, é tudo em inglês. Não tem. Você vai depender de quem? De quem traduza. Tem essas porcaria de PDF mal traduzido. Cara, tem cada porcaria mal traduzida aí que é de dar vergonha. O pessoal pega o Google Translate, que é um ótimo serviço, mas ali é comum ter erros de gramática. Se você tiver uma noção de inglês, você percebe que, ou pelo menos interpretação de escrita, você vê que aquela frase, opa, o advérbio está antes do... Tu vê que aquela frase está completamente errada. Quer dizer, pelo menos você tem que saber falar português. Primeiro aprenda a falar português, porque até isso apareceu. Uma pessoa dizendo que a língua portuguesa é uma língua opressora. Obrigado, mestre Caio Victor, por ter me lembrado dessa. Até isso fala, o nosso idioma nacional tem aí gente dizendo que é uma língua opressora. Mas tá, mano, tu vai falar o quê? Uga, buga, uga, buga, uga, buga. É o idioma do país, gente. Critico a língua nacional. Resultado, o que a gente vê muito? Pessoas que não têm interpretação de leitura. Tu pega uma frase, está completamente errada e a pessoa vai dizer o quê? Quanto mais traduzir um livro, um texto, que está em inglês, francês, latim, italiano, seja lá em outro idioma, o translate do Google, ele nem sempre vai colocar tudo certinho, bem pelo contrário, é uma coisa meio que 1 para 1. Ele troca uma palavra pela outra, alguma coisinha ele dá uma arrumada. Mas, olha, metade do que tem ali você tem que refazer. Se você é capaz de ler um livro em português, você vê a frase e você sabe o assunto. Pelo menos você tem que saber o assunto. Né? Aí tu percebe que ali tem alguma coisa errada. Porque é muito comum, por exemplo, você traduzir um texto que literalmente fala never do this, tá? Ou seja, nunca faça tal coisa. E aí o Google traduz de outra maneira. Quando fizer tal coisa, não deixe de outra, mas ele não está dizendo que não é para fazer tal coisa, ele inverte a frase. Nunca dê um presente para, por exemplo, Malfas, da Goethe. É um espírito da Goethe perigosíssimo. E tá sim de livros em português que diz que Malfas vai alegremente receber o presente que você deu. O texto original, nunca, ou não, if you do a gift, a donation for Malfas, he will receive it, but will deceive you. Tradução, se você der um presente, uma oferenda para Malfas, ele vai receber, mas vai lhe enganar, porque é uma ofensa para Malfas. Nunca dê Dimo da Goethe, Malfas, nunca faça uma oferenda para ele. É uma ofensa extrema.
Ele vai receber alegremente e vai te enganar, porque isso é uma ofensa para ele. O texto original é bem claro, só que a tradução, mesmo no Google, parece que é o contrário, ó, tá sim de livros impressos, inclusive, por aí. Não é só as porcaria dos PDF baratinho. Tem livro impresso com a tradução errada da descrição desse espírito, que é um espírito perigoso. Então a pessoa vai lá, faz uma oferenda e ó, quebra a cara. Depois estão chorando. Porque uma coisa não é que ele vai simplesmente enganar, ele pode ferrar com a tua vida. E isso tantas outras situações. Textos traduzidos errados, você não sabe do assunto, não tem noção da língua, e você está agindo às cegas. Começando por saber falar português, conhecer o idioma do nosso país. Tanto que é um dos primeiros vídeos do canal aqui, nós já passamos de 250 vídeos, pessoal. É bastante material, né? O Gilberto não quer que vocês aprendam? Eu estou aqui fazendo mais de 250 vídeos. Eu não quero que vocês aprendam? Olha o assunto do vídeo. Tem gente que não quer que vocês aprendam. Ah, e a incomodação ontem? Então, vamos fechar o parênteses. Eu botei de novo um artigo antigo meu que eu falo, ó, você precisa aprender inglês. Porque a maioria dos livros são em inglês. Inclusive, pelo menos, você ter uma noção, mesmo que você vai usar o Google Translate, você bota ali, você reconhece algumas palavras. Então você tem uma noção, mas não sabe traduzir corretamente. O Google vai traduzir, aí tu vê uma coisa e outra, você mesmo vai perceber, não, mas isso aqui não está muito certo. Seja na frase em português, que você coloca as coisas no lugar, né? O verbo, o particípio, o advérbio, o adjetivo e tal. Cada um tem o seu local certo no nosso idioma, né? Por isso, aprendizado de gramática, que começa lá na escola primária. Tá? Mas se você tem uma noção de inglês, tu tem uma ideia do assunto, tu tem uma noção do assunto. E aí você pode perceber que, opa, a tradução não está muito certa, não. Isso é muito comum. Então, pelo menos você vai ter uma ideia do assunto. Um outro exemplo que eu cito de aprendizado de línguas é o aprendizado da língua alemã, que é uma língua que eu tenho noção. Eu só tenho uma noção, tá? Eu não falo alemão. Mas eu tenho uma noção. E eu fiz curso pelo Instituto Goethe, que tem um sistema maravilhoso. Então eu fiz só o primeiro, segundo nível. E como é que começa o sistema deles? Você ter uma ideia do assunto. Então, você ouve frases, pessoas falando, e pela maneira que elas falam, você tem uma ideia do assunto. Por exemplo, você escuta uma transmissão de uma partida de futebol. Ronaldo passou para Rivelino, que passou para Pelé, que a bola foi... Gol! Transmissão de futebol, tu escuta, isso é uma transmissão de futebol. Mesmo que tu não entenda a língua, a maneira de falar. Uma outra lá, tu vê uma família conversando, papai e mamãe conversando, sim, querido, nós estamos tomando café, e a criancinha, ai, papai, mamãe, opa, isso é uma conversa de uma família, de um assunto familiar. Eles têm um sistema assim, então primeiro você tem uma ideia apenas pela maneira como as pessoas estão falando. Depois você começa a estudar as palavras, as frases, contato, tentar, né? Bom dia, boa tarde. Então, aí você começa a aprender as palavras. É uma maneira diferente de aprender, eu achei muito interessante. Tanto que durante muitos anos eu assistia direto um canal de TV da Alemanha, a DWTV, Deutsche Welle TV. Eu assistia direto a Deutsche Welle TV. Vocês que têm aí TV de assinatura, é a DWTV. Tá? Então eles têm 3 transmissões, em alemão, em inglês e em espanhol. O mesmo programa é apresentado em 3 línguas
mas em horários diferentes. Então, digamos, na quarta-feira, você vê um programa em alemão, na quinta-feira o mesmo programa em inglês ou em espanhol. Na sexta-feira, na outra língua. Então eu estava aprendendo alemão e eu tinha noção do que eles estavam falando. Mesmo com um curso muito curto. Eu olho um texto alemão e eu tenho uma ideia do assunto. Mas é claro que eu não vou saber traduzir. Aí eu uso o Google. Eu boto no Translate do Google de alemão para inglês, porque eu falo inglês muito bem. A tradução para inglês sempre é melhor. Se eu pedir para traduzir direto de alemão para português, fica estranho. O melhor sempre no Google Translate é traduzir para inglês. E como eu conheço inglês, para mim é uma maravilha, né? Então eu assisti o programa, eu assisti um programa em alemão, daí eu tinha uma ideia. Tá? Claro que eu não ficava na frente da TV, eu estou trabalhando. Hoje eu não tenho mais TV. Eu não tenho TV, só está tocando música. Então, mas quando eu tinha TV, a TV estava lá do lado e eu estava aqui no computador trabalhando. Eu só estava ouvindo. Às vezes alguma coisa chamava atenção, aí eu olhava a imagem, que legal, e voltava para o meu serviço. Então eu ficava ouvindo e eu tinha uma ideia do que tinha sido o programa. 1, 2, 3 dias depois, o mesmo programa em inglês. Aí eu já estava entendendo e confirmando o que eu tinha entendido em alemão. Eu não lembrava das palavras em alemão, mas eu lembrava do que eu tinha visto. E depois em espanhol, que é um idioma que eu também conheço. Aliás, eu falo vários idiomas. Tá? Em inglês e espanhol, eu tenho uma fluência muito boa. Mas eu tenho, sim, noções de alemão, italiano e francês. 3 principais. Que eu vou pegar até um jornal, vou ter ideia. Outras línguas que eu tenho uma noção. Russo, japonês e chinês cantão. O chinês continental, né, o chinês tradicional. São línguas que eu tenho noção. E outras que, por causa do estudo da magia, latim. Eu tenho noções de latim. Volta e meia eu estou usando, ou eu mesmo estou traduzindo textos em latim. E tem linguagens que eu uso, que eu não vou dizer que eu tenho noção. Hebraico eu uso muito, mas eu nunca consegui fazer a decoreba daquelas letras todas. Eu conheço as letras, o significado, tudo. Então eu olhando um texto em hebraico, eu tenho uma noção assim, mas eu preciso parar, aí sim, pegar a palavra por palavra, tá? Eu tenho noção de hebraico, assim como eu também tenho uma noção de grego. Gente, quantas línguas que eu tenho, pelo menos uma ideia? São várias, né? E isso faz parte do nosso aprendizado. Então ontem, vamos voltar, né? Vamos voltar de novo. Ontem eu botei de novo esse artigo. Pessoal, é bom que vocês aprendam esse inglês, que senão vocês vão ficar para trás. E apareceu uma pessoa que eu nem sabia quem era, não era meu amigo no Facebook, nunca fez parte da minha lista, não sei quem é, porque depois ele quis dizer que eu é que tinha adicionado ele. Eu nem sei quem é a pessoa. Nem sei. Mas ele já entrou assim, metendo os 2 pés. Eu tinha colocado o artigo e várias pessoas tinham comentado, não, realmente é necessário, é bom, a gente precisa. Porque a maioria dos livros são em inglês. Ele já entrou com os 2 pés, assim, valendo. Não, porque exigir que as pessoas aprendam inglês, exigir, né? Isso é um ato imperialista, de dominação, porque vocês não querem que as pessoas aprendam. Imperialista? Gente, reconhecer o discurso político. O cara entrou de cara fazendo discurso. Olha, meu amigo, a eleição para presidente foi no ano passado, tá? E eu não votei naquele cara, não, mas também não gosto do outro. Eu também não gosto do outro. Mas a pessoa entrou ali. Só que eu tinha demorado um tempinho, porque eu estou fazendo outras coisas, eu não estou olhando Facebook o tempo todo, eu estou trabalhando. E ele já tinha respondido para várias outras pessoas também. Ele xingou todo mundo.
porque vocês são imperialistas, porque vocês não querem que as pessoas aprendam, porque a religião verdadeira do país, aí ele citou uma área de matriz africana, que nem é brasileira, gente. Todas as nossas religiões de matriz africana vieram da onde? Da África. Muitas foram criadas aqui, mas a partir de um sistema africano. E vem dizer que os imperialistas, vocês estão baixando, olha a grosseria, vocês estão baixando as calças para os colonizadores. E daí para baixo. Ofendeu diretamente a mim e várias pessoas. Eu ainda tentei, cara, eu estou falando de magia salomônica, sistema europeu. O sistema funciona assim, 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 assado. Se você não aprender, lamento. Não tem livro para tudo isso, não tem tradução. Por que existem livros em português? Porque alguém aprendeu inglês e traduziu. A maioria dos livros são em inglês, gente. Eu voltei a participar do Brasil agora poucos anos, eu fiquei 13, 14 anos só participando de fóruns internacionais. E eu voltei, alguns anos atrás, para ajudar a levar para o país e melhorar o nível. Hoje vocês conhecem autores que há 10 anos atrás ninguém sabia. Ninguém conhecia. Hoje você sabe quem é o Rufus Opus, você sabe quem é o Aaron Leite, você sabe quem é o Brother Moloch, você sabe quem é o Nick Farrell, quem é o Mihai Patejaro. Hoje você sabe quem eles são. Há poucos anos atrás ninguém conhecia. Por quê? Porque alguém está traduzindo, porque alguém está trazendo para cá. Só que a maioria desses livros não tem em português. Aaron Leite tem livros maravilhosos, como o Secrets of Magic de Grimoires. É um livro de 500 páginas. É o melhor livro que tem para vocês começar a aprender Grimórios, porque ele faz uma síntese dos principais Grimórios tradicionais da magia salomônica. Aquele livro sozinho, olha, é obrigatório, mas só tem em inglês. Não tem em português. E nem tem previsão de alguém traduzir. Eu mesmo não penso em tentar traduzir. Eu já traduzi livro de outro autor, né? E foi um trabalhão, gente. Aí vem a pessoa dizer que nós somos imperialistas. Gente, isso é discurso de politiqueiro. Começa por aí. Segundo, criticou que nós estamos impondo, né, tradições europeias e não sei o quê. Peraí. A pessoa que postou isso, eu fui olhar o perfil, o nome é fake, é um nome falso, totalmente falso. Então, para começar, o sujeito aí, a pessoa, essa pessoa, não me interessa quem é, que eu não conhecia, nunca ouvi falar, o perfil é um perfil criado há 2 anos atrás, não tem muita coisa. Aí tem umas fotos de rituais. Aí eu sou o grande fodão. As fotos que tem são de rituais. Adivinha da onde? Europeus. Tá lá, selos dos livros de Salomão, selos da magia angélica europeia. As fotos que tem ali, a maioria são coisas dos grimórios tradicionais europeus. E o cara quer nos criticar, mas de onde é que tu aprendeu, cara? Com um livrinho nacional? Hoje, alguns livros têm em português, por exemplo. Clavículas de Salomão tem em português. Uma das primeiras edições foi feita pela editora Pensamento, editora Círculo do Pensamento. Eu não me lembro ainda se foi nos anos 40. Então a maioria das edições que tem hoje são cópias daquela. Tá? Tem algumas outras edições. Então alguns livros clássicos, como as Clavículas de Salomão, tá? A Goethe e tal, tem em português. Tem. Mas e o resto tudo? Arbatel, por exemplo, tem um colega aí que fala muito sobre os espíritos olímpicos, né? Trabalho muito bonito que ele está fazendo. Não tem livro em português. O Arbatel não tem em português. Mas eu já vi PDF baratinho não, PDF de grátis
uma tradução muito mal feita, tradução errada. Tem tradução errada da Goethe, tem tradução errada de tudo que tu pensar. De vez em quando alguém aparece, então, como é que eu faço tal coisa? Eu olho aqui, mas onde é que tu pegou isso aí? Está completamente errado. Inclusive, algumas dessas traduções, além de copiar, de fazer errado, tem gente que acrescenta alguma coisa por conta própria. Eu já vi livro ali, use esse anel aqui com uma imagem, mas eu tenho um livro. Esse anel não faz parte dessa prática. Não, a pessoa por conta própria botou um anel que não tinha nada a ver com a coisa. Tem gente que pega PDF, troca a capa, bota o próprio nome e agora eu sou autor, eu sou escritor. Tu não é escritor merda nenhuma, tu tá copiando trabalho de outro e botando teu próprio nome. Então são essas pessoas aí que vêm criticar a necessidade de você aprender idioma inglês. Nós queremos que você aprenda. Então olha aqui o que eu falei na primeira frase. Gilberto Malvado não quer que vocês aprendam. Pois é, eu sou malvado mesmo. Você vai ter que aprender inglês, que é uma língua dos países colonizadores. Mas claro, o Brasil foi invadido. O Brasil foi invadido, acabou, para com essa palhaçada. Nós somos descendentes de europeus, de africanos, de asiáticos. Nós temos pessoas do mundo inteiro. Quem é que é realmente brasileiro? Só os nativos mesmo. Mas a terra foi invadida. Foi invadida, acabou. A nossa cultura, o principal, a maioria é europeia. E tem essa parte africana toda, graças a todos que foram trazidos de lá e trouxeram, mas foi misturado com sistemas europeus. O que é Umbanda? Umbanda é kardecismo. É kardecismo. Sistema europeu misturado com o sistema africano. O que é o candomblé, que é uma das linhas mais puras que nós temos? É um sistema africano, mas de várias linhas, várias regiões diferentes. Então tem a lira, tem aquelas pessoas vieram de um... Vocês já viram o tamanho da África? Então teve pessoas que vieram de lá, se juntaram. E aí começou a se criar essa prática. Acontece que lá mesmo, o Xangô, por exemplo, Senhor da Justiça, numa área, Xangô é de uma maneira. No outro país, tem diferenças. Eles têm diferença. Então eles fizeram uma misturada. O candomblé, na verdade, é uma misturada. Por isso que tem tantas linhas. Jeje, Oiô, a lira, não sei o quê. Cada linha dessas, ela tenta se aproximar mais como é que seria numa determinada região. Por isso que não tem uma unanimidade entre as linhas. E existem diferenças de culto. Apesar de parecer que é o mesmo orixá, que é a mesma entidade. Tem diferenças de culto, maneiras de lidar. Para um determinado sistema, tal árvore é sagrada. Mas para um outro sistema era outra. Porque eram culturas tribais, então cada tribo tinha o seu sistema e eram secretos para eles. Tinha coisas que eles não ensinavam. Essa tribo trabalhava com as entidades de uma maneira, mas isso era um segredo deles, porque ajudava a proteger eles contra os outros, porque eles também viviam em guerra entre eles. Então veja, essas práticas que estão citando aí, elas já vieram uma mistura. Nós não temos uma prática verdadeira nossa. E muitas foram misturadas também com o aprendizado dos nossos povos nativos. Tudo isso é mistura. Assim como tem a mistura com os europeus. Eu sou de descendência europeia. Eu sou de descendência europeia. Metade italiano e a outra metade é alemão. E tem uma coisinha lá de português também. E eu sou de descendência europeia. Aí a pessoa vem me criticar porque eu tenho uma tradição europeia, sendo que eu mesmo, todo mundo sabe, eu sou babalorixá de candomblé, eu só me afastei.
aprendi muito, obrigado e tal, mas não é o que está aqui no meu coração. Respeito, tem muitos amigos na Umbanda, na Quimbanda, na Nação, em todas essas áreas. Tanto que volta e meia vocês me veem aí participando em canais, em lives com colegas de religião e debatendo assunto de religião. Foi um aprendizado. Aí a pessoa vem querer criticar o aprendizado de um idioma. Qual é o objetivo? Quem é que não quer ensinar? E aí nós rebatemos, né? Porque ele falou para mim, mas também ele postou mensagens para várias pessoas. Repito, ele botou o mesmo tipo de mensagem para várias pessoas, criticando de uma maneira ácida, de uma maneira abjeta, de uma maneira nojenta, grosseira, tá? Querendo se impor que vocês são imperialistas, porque nós temos a nossa região, porque vocês estão abaixando as calças para os colonizadores europeus, sendo que o cara, ele é de descendência europeia. É só olhar a foto dele. Ele vem lá da matriz mesmo, de linha dele, até pode ser alguma coisa, mas ele também tem sangue europeu no sangue, tanto que ele usa um nome europeu, lá do leste europeu. Tá? E usa, e tem lá as fotos, repito, tem as fotos dos trabalhos de magia dele usando o sistema de magia europeu. Tá lá, Pentáculo de Salomão, não interessa ele tá usando o sistema dos Estados Unidos, que ali ele anuncia como sendo o sistema dos Estados Unidos, que também é um país imperialista. Mas tá lá, a Bíblia aberta com o selo de Salomão, com o selo do anjo, a imagem da Nossa Senhora. Que maravilha! E quer criticar quem? Cara, cria vergonha, né, cara? E ainda, o que eu ia fazer? Tentamos comentar com o sujeito, mas... cara, nós estamos falando assim. Não, porque você veio mais pedrada, grosseira, mal educado. Tu é um grosso mal educado. Eu sou homem para falar e tá aqui o meu nome, Gilberto Sapazon. Tu nem o teu nome verdadeiro tu bota. Isso é perfil falso. Perfil falso. Tá? Perfil falso. Artigo 5 da Constituição do Brasil. Vetado, temos a liberdade de expressão, mas é vetado o anonimato. Então já terminou aí. Qualquer pretensão da pessoa me criticar, já termina ali porque ele está usando um perfil anônimo. Eu não tenho como identificar a pessoa. É perfil anônimo. Já começa aí. Tá? Criticando porque nós estamos falando que vocês precisam aprender, precisam estudar. Olha, gente, estudem, aprendem. Tem curso de inglês de graça. Alguns vão ter mais dificuldade? Sim, vão ter mais dificuldade. Mas eu não posso porque eu não posso pagar. Tem cursos de graça, caralho. Tá? Querem tudo de graça. Tem curso de inglês de graça aos montes. Tem grupos na internet só para praticar, para aprender de graça. Entra aí no Facebook, estudantes de inglês, troca entre eles e as pessoas aprendem entre elas, conversam em inglês com uns com os outros. Tá assim, ó. Não aprende quem não quer. E é necessário. Mas nós somos imperialistas. De novo a politicagem suja, né? O que tem por trás dessa politicagem suja? Claro que eu fui olhar, o Gilberto não é trouxa, né? Quando tu nasceu, eu já estava praticando magia, meu amigo. Eu já estava lendo grimórios, eu já estava lendo textos antigos. Quando tu nasceu, respeita, ó, aqui, ó, muito mais velho do que tu. Respeita, ó. Bota o dedo na boca antes de falar. Respeito. Respeito. Tá? Perfil criado há 2 anos, o que tem ali é umas praticazinhas que, olha, ali só tem coisa de iniciante. Eu não vi nada avançado, só tem coisinha de iniciante ali. E quer se posar de grande coisa, ó, cala a boca, cara. Tu tá falando com alguém que tem experiência, respeito. Você pode discordar de mim. Agora, criticar, tenha o que falar. Eu sou
imperialista, porque eu estou dizendo para vocês, aprendam outros idiomas. Vai lá na China, a China é comunista, a maioria da população fala inglês, que é obrigatório o aprendizado desde os primeiros anos da escolinha. Vai no Japão, vai na Rússia, vai ver quanta gente fala inglês. Nós queremos que vocês aprendam. Nós queremos que vocês aprendam. Aí a pessoa vem dizer que está errado aprender. A pessoa ela se apresenta como de matriz africana, apesar de que nas fotos eu só vi coisa de norte-americano, dos Estados Unidos. Escuta, os autores decentes daqueles sistemas norte-americanos que você usa só tem livro em inglês. Eu vi alguma coisinha em PDF aí muito mal traduzido. E um outro autor assim que eu vou dar um crédito, mas a maioria é dica de internet. Tu quer criticar quem? Quer dizer que não é para aprender? Por quê? Aí eu tô olhando lá, né? Magia para todos de uma maneira acessível. Preço acessível para todos. Tá aí a malandragem. O cara, ele na verdade, ele oferece serviço baratinho para todo mundo e fala que magia tem que ser baratinho para todo mundo e acessível para todo mundo. Beleza, tu quer fazer até de graça? Faça. Faz o preço que tu quiser, cara. Agora, tu não pode criticar os outros. Porque tu quer vender serviço baratinho, aí tu critica quem tem um serviço diferente. Eu tô sempre falando aqui, gente, a minha consulta é cara, sim. É cara. Por quê? Porque eu tenho custos enormes. E uma consulta minha eu demoro um dia inteiro para escrever. Eu não faço 10, 20 consultas num dia de 30, 50 pila. Eu faço uma consulta que vale por 30. Aquela minha consulta vai ter 15, 20, 30, 40 páginas de texto muito bem escrito, porque eu falo bem o meu idioma. Eu me aprimoro, eu estudo, então a pessoa recebe um trabalho muito sério. Claro, meu amigo, cachorro quente, tu compra por 10 pila. Agora, tu quer um buffet com saladas, com vários pratos, com não sei o que, vai custar mais caro, meu amigo. As coisas têm preço. Aí tu vai criticar quem faz um serviço mais caro. Vende o teu peixe sem criticar os outros. Tu é o pior exemplo dessa coisa. A pessoa, você tem que falar do seu serviço. Fale do seu serviço. Agora, se a única coisa que você tem para fazer é falar mal dos outros, tu tá provando que tu não tem qualidade no que tu faz. E segundo, tu tá provando que tu quer escravos. Tu quer cliente na marra. Se ninguém aprender, as pessoas vão continuar contigo. Tu tá com medo de perder cliente? Se tu faz um bom serviço, pode ser um serviço simples, não tenha vergonha, cada um tem o seu nível. Faz o teu serviço de coração, faça bem feito. Sempre vai ter quem gosta do teu serviço. Não é todo mundo que gosta do Gilberto, não é todo mundo que gosta do Paulo, do Pedro, tá? Cada um gosta de uma coisa. Cada um tem o seu mercado. Faz bem o que tu faz, tu sempre vai ter mercado. Agora vem criticar abertamente, ainda botou no teu perfil, que eu fui alertado, porque tu mesmo usou um perfil falso, usou outro, aí eu descobri que a pessoa tinha um outro perfil totalmente falso, né? Veio me mandar uma mensagem, pois é, essa treta que tu provocou com o fulano, com a fulana, tá? Você tem que se desculpar, senão você vai ser processado. Como é que é o palhaço? Vem com perfil falso dizer que eu provoquei uma treta, uma briga. O cara invade o meu tópico. Nunca foi meu amigo no Facebook, não estava na minha lista. Entra ali xingando todo mundo, inclusive a mim. Tentamos responder de uma maneira educada. Aí o cara vem dizer que eu que tenho que me retratar, senão ele vai me processar. Pode processar o palhaço. Oi, besourinho. Pode processar o palhaço. Porque tu já está totalmente errado. Todo aquele material foi salvo.
tu critica as pessoas, tu ali explicitamente praticou xenofobia, que é a discriminação, o crime de discriminação por origem racial. Então quem é europeu, quem é de descendência europeia, como tantas, você falou mal. Discriminação religiosa, porque você criticou duramente quem tem outros sistemas de religião, é só o seu que presta. Discriminação religiosa, fora várias outras ofensas. Isso está tudo salvo. Tu não está falando com o ignorante aqui. Eu não apaguei simplesmente. Eu apaguei primeiro para proteger as pessoas, porque tu ofendeu não sei quantas pessoas ali. Eu olhei, tu já tinha xingado um monte de pessoas. Eu fui em uma, não, porque tu isso, porque tu aquilo, porque você xingou todo mundo. Várias pessoas ainda tentaram responder e a pessoa botando veneno, cuspindo a podridão que tinha dentro dele. Só porque o tópico falava, ó, vamos aprender inglês. Olha que ofensa que foi, né, gente? O Gilberto não quer ensinar. Eu estou sugerindo, ó, vamos estudar, gente. Aí a pessoa vem dizer que não é para estudar. Não é para estudar. Ele ficou ofendido. Não é para estudar, então. É isso que a pessoa está dizendo. Não é para estudar porque isso é um sistema opressor. Porque isso ofende quem não tem condição. Não, ofende vagabundo. Vá se criar. Quem não quer estudar, não quer aprender, não vai aprender nunca. Mas quem quer aprender, quer evoluir, até foi citado a matriz de religião africana. Gente, quem não sabe, se você quiser realmente aprender qualquer uma dessas linhas de matriz africana, você vai ter que aprender línguas africanas, como Yorubá e outras. Não é só o inglês. O inglês é bom se você vai trabalhar com sistemas europeus e outros tantos do mundo. Vai trabalhar com linhas africanas, tu vai ter que aprender idiomas africanos. E aí, onde é que tem livro de graça, hein? Não tem. Alguma coisinha tu encontra na internet, dicionário de Yorubá, mas assim, só algumas palavras, assim, para você pelo menos ter uma ideia. O meruim, não sei o quê. Aí você, alguma palavra, você tem uma ideia o que é. Mas o aprendizado da língua mesmo? Inclusive, eu já vi material muito bom de ensino de algumas línguas africanas publicados na Europa em inglês. São livros que estão em inglês, porque caso vocês não saibam, essas matrizes africanas tem na Europa, tem nos Estados Unidos. Na Europa tem, muitos autores muito bons sobre as linhas africanas. Tem. Vocês não sabiam, né? Só que os livros estão em inglês. Aí a pessoa vem criticar, falar em inglês, mas não fala que você vai ter que estudar Yorubá. Vai estudar Yorubá. Tenta, procura aí uma escolinha de Yorubá. Vamos lá, já que é tudo de graça, é tudo baratinho, né? Quem está sugerindo aqui é malvado. Então veja, gente, quem é que não quer que você aprenda? Estudo é necessário sempre. É necessário sempre. Até para você não passar vergonha. Até para evitar que você faça coisas erradas. Porque magia mal feita pode piorar a sua vida. Então você tem que ter uma ideia. Repito, os melhores livros, olha, tá tudo em inglês. Os mais conhecidos, tá tudo em inglês praticamente. O bom mesmo é se você aprender latim, grego e hebraico. Aí sim, tu vai pegar textos de 1000 anos atrás e poder ler no original. Eu mesmo não faço isso. Reconheço. O máximo que eu faço é ter uma noção de latim. Eu tenho uma noção de latim. Mas temos ótimos, maravilhosos livros em inglês, gente. Qual é o problema? A pessoa está tão ofendidinha. Tá quase na hora. Ele disse que eu tenho até as 21 horas de hoje. São 8h20. Então eu tenho até as 21 horas para me retratar. Então tu vai lá na Delegacia de Crimes Virtuais. Isso é coisa de adolescente, gente. Pirralho vem falar uma coisa dessa para um cara velho. Gente,
Eu tenho faculdade, eu tenho título, eu sou doutor, eu tenho título até de doutor honoris causa. Eu tenho formação, já fui empresário, eu conheço a área, gente. Vai lá no fórum passar vergonha. Tá? Faz uma queixa minha, claro, você é obrigado a apresentar os prints, porque é você que está acusando. Você tem que apresentar os prints da íntegra, você tem que apresentar o que você escreveu. Eu tenho cópia de tudo, eu tenho. Tu escreveu e não salvou? Eu não tenho obrigação nenhuma de apresentar, mas vou apresentar se precisar, porque é tanta baixaria, tanta grosseria. A primeira postagem ali, ó, xenofobia, discriminação religiosa, discriminação religiosa e racismo, inclusive. Ali tem comentários racistas. Já começa aí. Fora as grosserias ditas para várias pessoas. Está tudo registrado. Vai lá na delegacia e diz que é a mesma coisa que a pessoa te assalta na rua e vai na delegacia dar queixa contra a vítima. Eu fui lá, botei um revólver na cara dele e ele achou ruim. Eu tô ofendido porque eu botei o revólver na cara dele. É isso que tu tá fazendo. Tu vai passar vergonha. Tá? Eu vi a postagem que foi colocada no seu perfil. Eu vi a postagem. Ali você diz que você colocou comentários civilizados. Não, você foi um baita, um grosso, mal educado e ignorante. Grosso, mal educado e ignorante. É isso que você é. Tá? Quer vender serviço? Oferece o teu serviço, fala do teu serviço. Agora, ofender, atacar as pessoas que estão buscando estudo e aprendizado, prova que tu só quer se impor na marra, valentão. Já que tu é tão valentão, eu ainda citei, apareceu um espírito aqui, repito e mantenho. Quem tiver um Exu de verdade, quem tiver um oráculo de verdade, pode consultar. Se não apareceu aqui, só apareceu, só fiz assim, tchau. Não fez nem cócega. Não fez nem cócega. Entra na fila, eu sei quantas vezes eu sou atacado. Pra mim foi só mais um. Por causa de uma bobagem dessa, eu só olhei, escuta aqui, te mandaram aqui por causa disso? Então volta pra lá. Porque até o espírito tem vergonha de me fazer uma coisa dessa. Escuta, a pessoa te mandou por causa disso. O próprio espírito passa vergonha. É capaz de ir lá cobrar de você. Escuta aqui, tu me mandou lá por causa de uma bobagem dessa. Quem tem axé se garante. Quem tem poder na magia se garante. E eu me garanto. E eu tô aqui dando a cara. Eu não tô usando o nome anônimo. Eu não tô usando perfil falso. Eu mantenho o que eu falo. Se eu tiver errado, eu sou o primeiro a admitir quantas vezes eu já fiz isso. As pessoas me conhecem quantas e quantas vezes. Eu mesmo, pessoal, eu errei, me enganei aqui. Você não. Nós tentamos conversar com você de maneira educada, que você não foi. Você foi extremamente mal educado. Você foi abjeto. Você é abjeto, nojento. Seus comentários foram nojentos. Quer dizer que, olha, pelo que você falou ali, entrou já na linha de discurso de ódio. Só faltou falar que todo mundo que é descendente de europeu tem que morrer. Só faltou isso, mas fica, olha, quase implícito. De tão venenosa que foi a sua manifestação. Uma vergonha. É uma vergonha o que você comentou. Pior ainda, vir me mandar mensagem anônima dizendo que eu tenho que me retratar porque você é um mal educado. Você é um merdinha. Você quer escravos. É isso que você quer. Você está dizendo para as pessoas não estudarem, porque aí eles vão continuar escravos. Tu quer fazer alguma coisa decente? Meu convite aqui para te ajudar. Porque eu não vou citar o nome dessa mulher, desse homem aí, não me interessa o que é. Quer fazer uma coisa decente? Prova o teu ponto de vista. Você traduza livros ou escreva novos livros. Aí sim tu pode falar. O que tu já traduziu? O que tu divulgou? Tu vende serviço europeu. Tu vende serviço que vende material dos europeus, dos antigos. Tu tá fazendo isso como? Usando só tradução que alguém fez,
Se tu tem essa tradução, alguém que aprendeu inglês traduziu para você usar. Porque você não consegue fazer. Quer falar? Vá traduzir você mesmo. Vá publicar livros. Eu tenho aqui, ó, gilbertosapazon.com.br/livros, já bem conhecido. Eu tenho mais de 60 mil livros distribuídos gratuitamente. Livros que eu escrevi. São livros novos. Tá aí, de graça. O que você está fazendo de graça? Não, tu quer... ficou bem claro lá que teu negócio é a tua propaganda. Eu faço serviço baratinho. O Gilberto que é malvado que cobra serviço caro. É isso que tu tá dizendo. Vende o teu peixe, cara. Em vez de criticar quem faz... Olha, o cara que é o teu cliente, ele nunca vai ser meu cliente. Dificilmente. Dificilmente vai ser meu cliente. Tu tem o teu público, um colega, outro, cada um tem o seu público. Trabalha para atender bem as pessoas. Tu não precisa inventar, tu não precisa mentir, tu não precisa ofender uma comunidade inteira como você fez ontem. Falando que quem aprende inglês é imperialista, tá baixando as calças para os colonizadores. Cara, tu chamou todo mundo ali de puta, né? É isso que você fez. Nós estamos baixando as calças para os europeus. Escuta, que baixaria é essa, cara? Esse é o seu nível. Quer dizer que quem não concorda com você tá baixando as calças? Ó, cara, tu tá ofendendo um senhor e tantas mulheres. Várias respostas que fez ali foram para mulheres também. Tu tá dizendo que aquelas mulheres também estão baixando as calcinhas? Que nós estamos baixando as cuecas, então? Para os outros, não, eu tô aprendendo de onde vem o nosso sistema. Eu pratico magia salomônica. Eu pratico magia tradicional, antiga. Inclusive lá da Grécia eu também trabalho com uma... Por exemplo, eu trabalho com área egípcia. Essa é europeia. Eu trabalho com magia egípcia. E outros sistemas que eu normalmente não cito. Mas de outros países também. Então tem outras línguas. Eu tenho noção... sim, eu tenho noção de... Eu falei de línguas, né? Eu tenho algumas noções de idioma copta. Língua egípcia. Porque eu trabalho com isso também. Eu estudo e procuro divulgar. E tu, o que tu faz? Vai falar mal? Pessoal, é o assunto de hoje, tá? Já me estender. Cuidado com quem diz que você não deve estudar. Cuidado. Se você não quer estudar, tudo bem, não estuda, mas assuma que você não vai aprender, porque você vai ficar o tempo todo dependendo da boa vontade de alguém e nem sempre tu vai saber se o que aquela pessoa está te entregando é verdadeiro ou não. Isso aqui é de um texto que eu peguei, que é de uma magia dos Estados Unidos. Tu olha aquilo, tu não sabe o que está escrito ali, a pessoa pode estar te vendendo qualquer coisa. Você não vai saber reconhecer. Agora, para quem é estudante de magia, gente, é necessário mesmo, gente. Senão você nunca vai aprender, você nunca vai evoluir e vai ficar na mão de gente desse tipo aí que aparece nos criticando. Porque nós estamos falando, estudem, aprendam. Tem aqui, tem livros, tem materiais. Aqui no meu canal do YouTube, se você não se inscreveu ainda, se inscreva. Botãozinho like. Aqui já tem mais de 250 vídeos falando sobre tópicos avançados de magia. Tem o meu site com, sei lá, deve ter uns 500 artigos lá. Tem os meus livros. Tá aí tudo disponível, gente. De graça. E eu que não quero que vocês aprendam, ou esse aí, o amiguinho aí do político, porque isso aí é o amiguinho do político. Vocês são imperialistas. Todo mundo já sabe quem é que faz esse tipo de discurso, né? A próxima coisa que eles vão fazer é proibir os outros de falar. Imagina uma pessoa dessa tiver um cargo no governo. Vai perseguir todo mundo, que é o que está fazendo agora.
Simplesmente porque eu falei, o Gilberto Trapazon falou, ó gente, vocês precisam aprender inglês. É necessário, gente. Estudar é necessário. Senão vocês vão estar sempre dependendo de alguém, vocês vão sempre estar sendo até escravos de alguém que só quer vender serviço, mesmo que seja baratinho, ele não quer perder os clientes dele. Que é o que ficou bem claro nessa situação. Então, minha senhora, meu senhor, aí sei lá o que tu é, por favor, menos, baixa a tua bola. Baixa a tua bola. Tá? Respeite quem está tentando te ensinar. Agora, assuma o que você falou, porque vai ficar bem chato se eu postar de novo as grosserias que você escreveu. Eu ocultei, eu tirei do público, mas estão guardadas e salvas. E você disse que escreveu civilizadamente. Não, aquilo ali é um balde de lixo. Quer que eu bote aquilo de novo? Tu nunca falou isso? Quer que eu bote em público de novo? Eu tenho caráter para assumir o que eu falo. E eu tô aqui. E tu quem é? Que o Gilberto distorceu o que eu falei. Eu não distorci nada. Tá lá palavra por palavra registrada. Eu que sou mentiroso? Não, senhor. Eu sou uma pessoa que tem caráter, eu sou uma pessoa conhecida. As pessoas sabem quem é que eu sou. Eu tenho compromissos. Eu tenho formações. Se eu falar, eu assumo o que eu falo. Agora, tu não tem caráter de assumir tudo que tu escreveu para mim e para várias pessoas ali. Tu não tem caráter. Tu não tem caráter. Assume o que tu falou. Assuma. Em vez de dizer que eu que tenho que me retratar, porque eu te critiquei, porque tu falou um festival de barbaridade, xingou, ofendeu todo mundo, e eu é que tenho que me desculpar por te chamar de picareta, salafrado, sem vergonha? Tô chamando aqui. Tô. Primeiro, tu tá usando um perfil falso, então tu não é ninguém. Tu não pode nem reclamar. Artigo 5 da Constituição. Acabou ali. Perfil falso. Não sei nem quem é. Perfil falso. É uma pessoa anônima. Foi respondido por uma pessoa anônima. Tu não é ninguém. Perdeu toda a razão. Só aí. Tá? Pessoas, cuidado com quem comenta. Cuidado com quem fala certas coisas. E principalmente cuidado com quem diz que aprender é errado. Nós queremos que vocês aprendam. Nós estamos aqui toda semana postando material para vocês aprenderem. Aí vem gente dizer que nós não queremos ensinar. Como não? Tá aqui o material todo. Mas aí eu tenho que ler o livro. Claro que tu vai ter que ler o livro. Eu não descobri uma maneira milagrosa do livro entrar na minha cabeça. Alguém aí descobriu? Não, mas sempre tem um vagabundo preguiçoso que acha ruim. Não, mas tem que ler o livro. Tá, mas eu não descobri. Eu até hoje não descobri. Alguém descobriu? Me ensine. Porque não, gente, não existe. Não existe uma maneira de aprender sem estudar. Então, observe quem critica o aprendizado, porque essas mesmas pessoas criticam professores, que são quem trazem conhecimento. São as pessoas que criticam a polícia, que lhes protegem dos bandidos. São as pessoas que criticam qualquer um que faça algo de bem para os outros. Desejo muita luz, você que busca sabedoria, busca luz, desejo sempre que você encontre essa luz na sua vida. Nunca tenha medo de ser uma pessoa melhor, de aprender. Citando o Chapolin Colorado, sigam-me os bons. Eu sou Gilberto Trapazon. Paz e amor para todo mundo, que é o que nós queremos. Eu não quero treta, tá? Mas era necessário fazer esse vídeo, porque... gente, a paciência todo mundo me conhece. Eu sou o cara mais querido, bonzinho. Outro dia uma pessoa... mas Gilberto, tu é sempre bonzinho, queridinho, mas às vezes tu... Claro, às vezes eu vou precisar
ser duro mesmo, eu não vou passar a mão na cabeça de todo mundo. Está muito errado, eu preciso dizer que está errado. Por quê? É um corretivo necessário, mas eu desejo eu quero que essa pessoa também aprenda. Quem sabe ela para, senta, pô, mas eu fiz isso mesmo. Porque ele disse que eu estava no mau momento. Não, você estava alucinado. Aquilo ali é comentário de uma pessoa alucinada. Eu estava muito são no que eu estava fazendo, mas você não estava. Então, quem sabe, passa esse teu momento e para de acusar os outros do que você é. Você não chamou de imperialista, mas você é escravocrata. Aquilo ali foi uma mensagem de um escravocrata. Beijo grande. Até a próxima.